A fase dos 20, 30 anos é doideira. Se você realmente é um ser humano, um homem responsável, então provavelmente você já está começando essa correria da sua vida de estudar, trabalhar, correr atrás dos seus objetivos, metas e viver no seu propósito na vida, né? E isso é muito bom, mas realmente muitas vezes é desafiador e tem dificuldade de você se organizar, de você conseguir equilibrar tudo no mesmo tempo. No mesmo tempo também treinar, cuidar da sua saúde mental, física, espiritual e ter uma vida social e sair com os amigos e passar tempo com a família. Então é corrido, doideira, né? Eu vi nesse tema hoje que eu estava lendo Provérbios 6, versículo 6. Ele fala em uma exortação para o preguiçoso aprender com a formiga, observando seu exemplo de diligência e sabedoria ao se preparar para o futuro. Então aqui estão falando para a gente, Provérbios, que imagina a formiga que ela vive de uma forma organizada para se preparar e garantir um futuro melhor. O que te falta para fazer isso? O que te falta? Você que tem propósito, tem alma, tem inteligência e tem sabedoria. O que te falta para fazer isso? Aprende com a própria formiga, seu preguiçoso. Então, isso é engraçado, mas até que faz sentido, né? A gente tem que se preparar para o futuro, construir uma vida, especialmente que você é homem, você sente o peso de querer construir algo, talvez preparar uma casa, construir uma casa para a sua família, quando a sua amada futura, ou talvez se está namorando, quando chegar o casamento, ter filhos, etc. Já quer começar a construir algo, se preparar para esse futuro, talvez nem tão longe quanto que parece, né? Além de outras coisas, além do seu trabalho, seu sonho de fazer alguma faculdade, seu estudo, sua saúde física, etc. E só para você entender melhor o que eu vou falar para você nesse vídeo, eu já vou falar sobre a minha própria experiência e o que eu passei. Hoje em dia eu tenho 22 anos, vou fazer 23, estou me formando agora. Mas a minha versão de 18 anos, faz 4 anos, era uma versão mais à toa, eu tinha menos compromissos. Eu só estudava de noite na faculdade, que é faculdade particular. Cheguei para o Brasil com 18 anos, então mal falava português e não conseguia entrar na federal. Fui para particular e graças a Deus que foi de noite, as minhas aulas. A minha rotina estava bagunçada, eu treinava, saía com os amigos, etc. E trabalhava só nos finais de semana. Às vezes chegava nos finais de semana de ressaca, que eu bebia naquela época mais. E cansado, desanimado, fazia o mínimo só para receber, para conseguir fechar os meus gastos mensais. E faculdade, eu confesso, cara, aquela versão não era a minha melhor versão. Eu não fazia nada com o meu potencial que eu realmente tinha. Eu não fazia nada com excelência, entende? E hoje em dia, eu com 23 anos, eu acredito que eu me tornei uma pessoa mais madura, muito mais madura do que quando eu tinha 18 anos. Eu tenho mais responsabilidades, hoje em dia eu tenho meu próprio trabalho, então é a própria empresa, então eu trabalho de 7 dias por semana. Tenho 3 dias de folga, mas os 3 dias de folga são os dias mais corridos para mim, que eu tenho que estudar e fazer outras coisas e fazer a gestão para o restaurante, no caso. Tá bom? Tem a minha faculdade, estou me formando esse ano, tenho meu TCC para apresentar daqui a um mês. Eu acredito que eu sou uma pessoa social, tenho meus amigos, eu saio pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, tenho a minha vida social, tenho meus hobbies, esportes, de vez em quando eu ainda saio para fazer trilho e fazer essas coisas, viajar de vez em quando também. E é isso, eu acredito que eu estou na minha melhor fase até agora, mas também é a fase mais corrida para mim que eu vivi até esse momento. Mas também eu reconheço vamos falar com humildade, porque eu vou falar bem agora. Eu reconheço que realmente eu estou fazendo tudo com excelência agora. Estou fazendo com mais ânimo, motivação, vontade. E estou me destacando na minha faculdade, no meu trabalho. Estou me destacando naquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo. Minha saúde física está muito boa, estou no auge. Reconheço que meu joelho está rompido, eu não fiz cirurgia até agora, não tenho ligamento do joelho. Mas mesmo assim a minha saúde está muito boa, minha saúde mental está muito boa. Espiritual também, meu relacionamento com Deus tá indo muito bem, graças a Deus.
E para chegar em tudo isso agora, eu realmente desenvolvi uns hábitos ao longo dos anos para chegar aqui que me ajudaram muito, que eu vou compartilhar com vocês. E no final eu vou compartilhar um método que, segundo a neurociência, especialmente a minha especialização que é engenharia, que ajuda muito a você lidar com essa correria. Beleza? Então, mostrei para você a minha rotina, não é para mostrar que eu sou uma pessoa ocupada, que eu sou o cara, não. Porque talvez você esteja mais ocupado que eu. Você tenha mais responsabilidade, talvez você tenha filhos, esposa, mais gente para cuidar. Eu entendo isso, mas é uma coisa que eu garanto para você, que eu, hoje em dia, estou mais organizado, estou conseguindo resolver e lidar com as minhas correrias muito mais do que 4 anos mais cedo. Né? Então hoje, por exemplo, já anotei aqui tudo, acordei 6 horas e até agora são 5 horas. Eu vou terminar minha correria hoje só 9 horas. Agora é o meu tempo livre que eu tive hoje e tá fazendo algo que eu gosto, que é um hobby meu, que é gravar esse vídeo e falar sobre assuntos relevantes, né? Então se inscreve aqui se quiser para você me acompanhar mais para frente. Enfim, os hábitos, primeira coisa e acima de tudo, são bem resumidos, bem simples, que não precisa de receita, não precisa de nada sofisticado e complicado, né? Vou fornecer para vocês umas bases científicas também, tá bom? Sono regular, por que é importante? O sono regula o ritmo circadiano, então o relógio biológico do corpo. Durante o sono profundo, o cérebro faz a consolidação da memória, libera hormônio de crescimento. Então é bom para o seu crescimento cerebral, muscular, etc. E além do foco, realmente, cara, o sono ajuda muito no seu foco, na sua motivação para o próximo dia. Você precisa de carregar as energias. Então, o que fazer? Dormir e acordar sempre no mesmo horário, pelo menos tentar na maioria da semana. Claro, tem exceções, mas tentar o quanto você puder. Criar consistência. Evitar o celular. A regra do celular minha é 1 hora antes de dormir ficar sem celular e 1 hora depois de acordar ficar sem o celular. Antes de dormir, porque a luz azul que sai das telas, da TV, não é o seu celular. O computador, o celular bloqueia a melatonina, hormônio do sono, então atrapalha seu sono. Acordar sem celular na primeira hora, para mim é a minha fase de pico, onde que eu estou mais motivado, mais focado. Então evita distrações e mantenha a mente limpa para atividades produtivas. Oração, leitura, treino. Para você não começar seu dia no Instagram, indo de uma coisa para outra, perdendo tempo à toa. Perdão. Segunda coisa, exercício físico. Por que é importante? O corpo libera endorfina, dopamina e serotonina durante e após o treino. O que melhora o humor, reduz o estresse e aumenta a energia, o que vai afetar a sua produtividade nas suas tarefas e responsabilidades. Exercício regular vai aumentar a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro a aprender e se adaptar. Isso é um estudo comprovado do Harvard, segundo o que eu li hoje. E também ele reduz risco de doenças de coração, melhor foco e clareza mental. Não precisa ser aquela coisa tão complicada, não precisa ser um marombo, um rato de academia, 2 horas. Não, meia horinha por dia, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. O dia que você não for, sair para dar uma caminhada alongada em casa, já ajuda muito, muito mesmo. O que eu recomendo também na questão dos exercícios físicos, quando você fica muito em casa durante o dia, por exemplo, eu fico muito no notebook para trabalhar no meu TCC e resolver as coisas do trabalho quando eu estou em casa. Então, faz umas pausas ativas. Cada 1 hora e meia, sai, dá uma caminhada em casa alongada, fala com alguém em casa, faz um alongamento. Fica lá na varanda um pouquinho. Eu gosto de sentar no sol e ficar lendo, que me ajuda muito a melhorar meu humor, meu foco. Qual a base científica? Não faço ideia, mas o que está servindo para mim. Exposição ao sol, então. Tem vitamina D, essencial para imunidade, força muscular, equilíbrio hormonal. A luz natural, ela vai ajudar também no ciclo do sono. Então, eu percebi que quando eu comecei a sentar muito lá fora, meu sono começou a melhorar de noite. Né? Não precisa ser aquela coisa tão pesada, 15, 30 minutos. Alimentação equilibrada, os hábitos saudáveis em si, né? E alimentação é uma delas. Tem muita coisa que parece que acaba desacelerando seu cérebro. Por exemplo, quando eu como açúcar, carboidratos processados, eu fico desfocado, fico com preguiça de estudar, de treinar, por exemplo. Então, cara,
o cérebro ele consome 20% da energia do corpo, então precisa de nutrientes estáveis, coisas como açúcar, ultraprocessado, eles dão picos de energia, mas logo vão causar uma queda brusca do nada, então vai causar fadiga e falta de foco. Consome proteína, muita carne, tá me ajudando muito também. Beleza? Agora, o método de organização. Na engenharia, a gente fala muito sobre a questão da representação visual para facilitar o entendimento dos processos ou dos projetos, beleza? Eu não vou confundir muito isso para você, eu vou tentar falar na língua falada e no tema que a gente está falando agora, beleza? Então, representação visual. Também, para montar um cronograma de projetos na engenharia, tem etapas. Então a gente começa com entender o que a gente tem de atividade, depois sequenciar as atividades, partindo do prazo de cada uma, estimar o recurso e o tempo necessário para cada uma. Por que eu estou falando tudo isso? Representação visual, primeiramente. O nosso cérebro ele consegue armazenar em média 7 até 9 informações na memória de trabalho. Então quando você vai anotar suas tarefas, você tem mais que 7, mais que 9, você vai tirar da sua mente a sobrecarga, o que vai reduzir a ansiedade quando você tem muita coisa para fazer. E a representação visual vai ajudar você a ver quais são realmente as suas prioridades com clareza. Não vou complicar para você, vou parar de falar e explicar para você e vou para a prática. Você vai pegar um caderno igual esse aqui, pode fazer no celular, mas eu gosto de caderno e caneta, sou um old school, né? E você vai escrever. Você não vai fazer uma representação, cronograma, coisas de engenheiro. Não precisa ser chato assim, não. É só escrever. Trabalho, faculdade, compromissos. Escrever tudo o que você tem durante a semana. No seu primeiro dia da semana. Meu primeiro dia da semana é terça-feira. A sua semana pode ser diferente, mas o primeiro dia da semana, chega aqui, abre o seu computador, abre a sua agenda, vê o que você tem de compromisso, anota tudo, beleza? Já anotei aqui, por exemplo, ontem. E na frente de cada um você vai colocar o prazo, até quando você tem que fazer isso. Então, por exemplo, tem meu TCC, reunião de TCC para hoje. Eu tenho a consulta no médico amanhã. Eu tenho a apresentação hoje. Eu tenho a gestão de estoque para o restaurante para sábado, por exemplo. Que horas também. E a partir disso, você vai sequenciar as atividades de acordo com a urgência de cada atividade. Então, o que tem para apresentar daqui a pouco é a prioridade número 1. O que tem que para apresentar mais tarde hoje é 2. O que tem que para amanhã é 3. Para depois de amanhã é 4. E assim por diante. E a partir disso você vai montar a sua rotina. Então, o que tem que entregar para amanhã, talvez você vai começar a trabalhar nisso hoje. Então, você vai falar que você vai fazer de manhã, de tarde e de noite. Não precisa seguir a risca, mas é só para você ter uma base para tentar seguir. Igual hoje. Era para estudar uma coisa de manhã, eu não consegui, fiz de tarde. E era para estudar agora de tarde, consegui adiantar umas coisas também ontem, que eu tive tempo agora para gravar esse vídeo, etc. Né? E tem mais um estudo que realmente, cara, a gente é muito ser humano, o ser humano depende muito da dopamina, que é a substância que provoca a motivação no ser humano. E uma coisa tão simples, quando você escreve a sua rotina e você já vai excluindo as tarefas que você faz, você vai lançar mais dopamina, porque você vai sentir o sentimento de realização. Parece ridículo? Parece. Você acha problema seu, mas acontece. Entende? Então, quando você termina cada tarefa, vai excluindo. Você vai sentir mais motivado, tá sentindo realmente que o seu sistema vai liberar mais esse sentimento de recompensa, que você realmente está realizando algo útil e está correndo atrás e está conseguindo. Então, isso vai te ajudar também. Então, é isso. Os hábitos saudáveis, saúde em si, cara. Cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida do seu espírito, da sua alma. Oração, meditação na palavra de Deus. Para mim, eu gosto aqui de fazer um exercício de meditação. Sou cristão, mas faço meditação, que é respiração, para aprender a estar presente no momento e não se distrair pelo que vem de fora. Beleza? Vai chegar um crente me criticar daqui a pouco ouvindo isso, mas enfim. E fazer o cronograma. Não precisa ser tão complicado. Se não quiser fazer, faz o que funciona para você, meu amigo. Quase quebrei o celular, mas enfim.
E esse é o vídeo, resumidamente. Não precisa ser uma coisa tão complicada, não precisa ser... toma receitas de gengibre com carne de cavalo, não, né? Colocar a sua cabeça no lugar, viva uma vida saudável, que realmente isso vai ajudar muito, contribuir para o seu foco, sua disposição, sua motivação, né? E organiza, seja mais organizado. Tem gente que é mais bagunçada, que precisa dar uma organizada nas ideias para conseguir realmente saber o que tem que ser feito. E é isso, meu amigo, que esses anos sejam uns anos de correria. Não é fácil, muitas vezes é difícil, é cansativo, mas não precisa ser complicado. A gente pode simplificar através de métodos como esse que eu compartilhei com vocês. E é isso, meu amigo. Deus te abençoe. Espero que esse vídeo contribuiu de alguma forma para a sua vida, para o seu conhecimento e para a sua prática e correria no dia a dia. E é isso. Um abraço.